Olá, eu sou o Budó e sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou aqui com o Canabarro, executivo de tecnologia e inovação na área de seguros, e hoje o nosso assunto é sobre IA, transformação digital no mundo de seguros. Canabarro? Olá, Budó. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Canabarro, um executivo de tecnologia e inovação em seguros. Sou apaixonado por essas duas frentes, tanto tecnologia como seguros. Já se vão mais de 20 anos aí no mercado. E sou também um apaixonado por esportes, pai da Maria Clara, e estou aqui para a gente bater um papo. É um prazer. Ótimo, ótimo. Canabarro, a área de seguros, ela hoje é são companhias que são tech companies, né? São data companies, né? Quanto mais rápido a companhia de seguros, né? Uma empresa do segmento, seja distribuição, resseguro, cosseguro, enfim, né? Corretores, né? Eles perceberem que são uma empresa de dados, que são uma empresa de tecnologia e irem para esse lado, claramente maior a vanguarda competitiva deles. Isso, para mim, acho que todos tá muito claro para todos, né? E quando a gente fala da área especificamente, desde lá dos camelos, das caravelas, né, passando por todo esse movimento, eu posso dizer sim, eu acho que sempre teve inovação. Né? Foram novos cálculos, novos processos, novas ferramentas. Né? Entramos aí no século anterior, no século passado. Tem o que a gente chama lá da pastinha, né? Então sempre teve mudanças tecnológicas, pouco a pouco. Né? Diferente do que é hoje, que hoje a gente está com uma mudança muito mais radical, do ponto de vista de IA, de IoT. Né? Hoje nós já superamos a parte da nuvem, mas estamos falando muito de experiência do usuário, interação homem-máquina. Então é um mercado que ele anda constantemente de mão dada com tecnologia. Mesmo que alguns achem que tem muita oportunidade, e tem, né? Sim, eu considero um mercado que anda de mãos dadas com a tecnologia. Como que você tem visto essas mudanças tecnológicas? O mercado de seguros ele realmente é muito tech. Cada vez a tecnologia está proporcionando, viabilizando mais a evolução e a evolução do mercado, a criação de novos produtos. Nos últimos anos, a transformação digital tem feito uma verdadeira revolução no mercado de seguros. Isso tem mudado, inclusive, o foco ali do mercado. Hoje a gente tem realmente aquela questão do cliente no centro, o customer centric ali, onde o cliente, ele, através ali, da multicanalidade e de autosserviços, o cliente escolhe ali a forma, o meio em que ele quer se comunicar com a seguradora, com o corretor, com os prestadores, enfim, e também a hora em que ele quer fazer isso. Então, isso é uma coisa que está mudando. E também toda essa questão do uso de dados, o uso de dados junto com as tecnologias de inteligência artificial estão transformando o mercado, estão revolucionando em termos de precificação, de prevenção à fraude, enfim, o mercado está mudando e todo o ecossistema, diria assim, de seguros. Então, não somente as seguradoras, mas seguradoras, corretoras e todos os prestadores de serviços envolvidos estão evoluindo muito com tecnologia. Quando a gente olha, por exemplo, vou dar só um exemplo muito básico, assim, muito que acho que todos nós já passamos ali em algum momento, quando a gente trocava de carro e ia fazer a vistoria do veículo. Até pouquíssimos anos atrás você tinha que dirigir-se, ir com o seu carro até um posto de vistoria ou agendar uma vistoria e domiciliar e aguardar ali que fosse alguém na sua casa. Esse vistoriador fazia ali um processo bastante rústico, pegava ali um lápis de carpinteiro, uma etiqueta, colava no chassi do veículo, que é ali ou no motor ou embaixo do banco, enfim, cada carro de um jeito, tirava um decalque do chassi, aí todo um processo manual para olhar ali se o veículo tinha alguma avaria, algum amassado ou não. Hoje, com a vistoria digital, o cliente recebe um link ali, é um web app, não precisa nem instalar o app no celular dele. O próprio cliente, através de uma jornada intuitiva, vai posicionando a câmera do celular, por exemplo, começa ali na placa do veículo, usando já uma tecnologia de OCR, que faz a leitura da placa integrada com inteligência artificial, consegue fazer a identificação já do modelo do veículo,
aí o cliente vai tirando ali, posicionando a câmera, né, fazendo vídeo, fotos, tal, já posiciona, por exemplo, no painel do veículo, com inteligência artificial também vê se tem alguma luz acesa que pode ser um eventual problema, avarias, né, na lataria, já vai identificando. Então isso é só um exemplo, uma pontinha aqui para dar uma degustação de como que esse mercado está evoluindo e simplificando a jornada do cliente. Ah, que ótimo! E quando a gente fala especificamente de IA, né, inteligência artificial, claro, né, você começa a ter, você comentou, cara, toda essa auto-vistoria, essa vistoria ali, self-service ali que a pessoa faz e monta, então vários algoritmos, várias soluções, né? A gente começa a abrir mais o leque, porque dentro da seguradora eu começo a buscar eficiência dentro dos processos, né? Então eu começo a automatizar, uso IA, provavelmente RPA, começo a agilizar mais a própria TI da seguradora, né? Então temos vários casos nessa linha, né? E o que mais de IA assim que você pode falar, especificamente de IA, sobre essa transformação, por exemplo, vamos falar fraude, que é sempre um assunto muito polêmico, né? Então porque quanto mais regras eu tenho, mais possíveis fraudes vão ocorrer, né? Porque antes da regra, provavelmente aquilo não seria considerado uma fraude, né? Então precisamos ter cada vez mais inteligência, cada vez até mesmo um nível de processamento para poder acomodar a sofisticação desses novos algoritmos antifraude. Você pode compartilhar conosco sobre isso também? Você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão da fraude, né? Eu acho que até você citou ali, né, que o seguro vem lá dos tempos, né, da caravelas e dos camelos, né? Para quem não conhece essa história, por exemplo, né, lá antigamente, né, os mercadores atravessavam o deserto, né, com seus camelos, e o camelo era algo ali muito importante, era o ganha-pão dele. Então, se acontecia algo com o camelo de alguém, né, que acabava morrendo ou sendo roubado, enfim, era uma perda muito grande. E para evitar uma perda de uma única pessoa, eles resolveram se cotizar. E aí nasceu o conceito do mutualismo, né, onde os custos são divididos, assim também como os mercadores ali das caravelas e tal. E essa questão do mutualismo, então, é importante a gente trazer para o mundo atual, que é o seguinte: quando um fraudador, né, consegue ali receber uma indenização indevida, ele acaba aumentando o custo de seguro para todo mundo, para nós que somos os bons pagadores, os bons clientes. E olhando em nível mundial, ainda é bastante alto, né, o quanto é pago de indenização fraudulenta. Tem análises que falam em torno de 15% ou mais, é claro que isso varia de acordo com o mercado. Então, hoje, né, com as ferramentas de dados, as soluções que permitem as seguradoras analisarem os seus dados usando machine learning, usando inteligência artificial, começa a se identificar, por exemplo, sequências de movimentos que podem ser suspeitos, podem dar indícios de uma fraude. E aí tem dos dois lados, olhando pelo lado da simplificação, da eficiência, né? Há situações em que você analisa um sinistro automaticamente, sem nenhum humano pôr a mão, e fala: olha, essas condições aqui do sinistro do Budó, que aconteceu isso e tal, pode pagar automaticamente, pode indenizar, e temos já casos aqui, inclusive no mercado brasileiro, de seguradora pagando ali em questão de segundos um sinistro, por exemplo, de celular. E, por outro lado, quando, né, o machine learning, a IA, identifica algum sinal de um indício de um possível problema, uma possível fraude ou algo para ser melhor investigado, né? Pode acontecer de um bom cliente, às vezes, ser investigado, o processo dele? Pode. Mas, com certeza, isso depois vai ser esclarecido com o apoio de um humano, né? E eu acho que todo mundo sai ganhando, porque realmente quando, né, a gente consegue inibir a fraude, os custos do seguro acabam ficando melhores para todo mundo. A própria segurança do segurado, né? Então, eu preciso desses dados, eu preciso validar, eu preciso investigar, porque inclusive isso pode estar sendo uma fraude com ele mesmo, né? O segurado pode estar sendo o objeto de uma fraude. Hoje a gente sabe que a gente teve um podcast anterior falando muito sobre cibersegurança, né? Então, hoje esses chamar de criminosos, contraventores, né? Eles estão cada vez mais sofisticados. Então, não seria impossível você, segurado, ser um objeto de uma fraude. Por exemplo, alguém está
vendo um sinistro, fazendo um movimento, mudando um endosso, alguma coisa, no seu nome, às vezes você nem sabe. Né? Então, realmente é uma maneira, inclusive, de você trazer segurança, né, para o segurado. Segurança para o segurado é estranho, né? Você trazer mais confiabilidade para ele nesse processo. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. E basicamente, falando em fraude, né, hoje nós temos os mais diversos tipos de fraude, elas vêm crescendo todo dia, de uma maneira muito intensa. Né? Como eu comentei, provavelmente quanto mais regras, mais fraudes elas vão ocorrer. Né? E tem N ferramentas e artifícios hoje. Você vê que existem ferramentas focadas na questão de antifraude, mais para o mundo de um segurado de auto, para um segurado residencial, ou você vê algo mais pulverizado nessa linha de antifraude? Como que você vê? Temos como segregar? Sim, temos. As ferramentas, né, de antifraude, elas têm assim algumas características específicas. Por exemplo, no caso do seguro de auto, são coisas que vão muito inerentes ali ao negócio. Quando a gente fala de seguros também de saúde, também já é uma outra área que tem tido muita evolução. E o que ele vai fazer são movimentos específicos, por exemplo, daqueles segmentos. Sei lá, se você vai falar em saúde, né? Às vezes existe uma certa sequência, né, dos procedimentos entre você, por exemplo, você não vai, salvo, por exemplo, um acidente, você não vai chegar em uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, direto, sem ter passado em uma consulta com um ou mais ortopedistas, alguns exames de imagem, né? Então, salvo ali um acidente, tem toda uma sequência até você chegar. Da mesma forma também, quando você envolve ali um evento em um automóvel ou residencial, tem alguns indícios, né, de que aquela situação, aquele problema vai ocorrendo. Então, a tendência é que as ferramentas de antifraude sejam também segmentadas. Eu acho que o seguro, de uma forma geral, está ficando cada vez mais personalizado, mais segmentado, inclusive na questão do antifraude. Canabarro, o assunto de fraude, ele para mim tem que ser um podcast à parte. Tem que ser um podcast para a gente falar só de fraude nesses modelos de negócio, porque eu brinco que não tem limites, né? Não tem limites, né? E voltando um pouco a falar de tecnologia, de transformação digital, né? Você chegou a trazer para comentar conosco alguns exemplos de práticas inovadoras, de novas soluções de alguns lugares, de algumas empresas? Sim, eu concordo com você que o assunto fraude ali acho que tem que ser um podcast à parte ali, vai ser um prazer aqui a gente voltar para falar desse assunto. E eu vejo, né, como eu comentei, esse momento que a gente está vivendo aqui dessas novas tecnologias, né, como algo um momento muito disruptivo, que vai possibilitar um crescimento do mercado, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, assim, as seguradoras elas acumulam há anos um volume gigantesco de dados, mas havia uma necessidade, uma carência assim, de um conhecimento mais profundo desses dados que permitisse ousar e partir para aceitar novos riscos, novas coberturas. E eu vejo que hoje, com o uso de dados, junto com as ferramentas de inteligência artificial, está permitindo com que o mercado ouse. Então a gente vê tanto seguradoras, né, mais tradicionais, como também as insurtechs, né, arriscando ali a oferecer novos produtos, novas coberturas. Então a gente vê, por exemplo, né, no mercado aqui do Brasil, você começa já a falar em seguros por utilização, você tem algumas soluções com telemetria, né, onde a pessoa ali, através do próprio celular dela, monitora como que ela está dirigindo. Então a telemetria identifica acelerações e freadas bruscas, horário em que está dirigindo. Claro que tudo isso de acordo, né, com a anuência do segurado, né, o segurado, desde que ele aceite isso ser monitorado, dá um opt-in, né, tem essa questão do monitoramento. A mesma questão, por exemplo, né, seguros de motocicletas de baixa cilindrada, era algo que era bastante restrito até alguns anos atrás, e hoje já temos aí
seguradoras, inclusive com ampla aceitação, e eu acho que isso vai democratizando o mercado, vai aumentando, né, a proteção para as pessoas, e são exemplos que assim somente devido à tecnologia se tornaram viáveis. Não, legal. Eu lembro de já ver muito Pay as you go, Pay as you drive, Pay as you live, né? Então realmente ligo e desligo, habilito, né? Então a gente via se falar muito sobre modelos de massificados, por exemplo, a pessoa chega lá com o seu notebook e habilita o seguro de acordo com o uso, com minutagens, alguma coisa. Sempre foram coisas, leilões reversos, né? Sempre foram coisas tipo muito, nossa, isso aqui vai mudar o mercado, isso aqui vai fazer uma grande diferença, né? Se via na Europa, né? E aí nós temos questões regulatórias que cada região tem as suas características, né? Mas você via na Europa a questão das pessoas poderem entrar em plataformas e criar o seguro do condomínio, né? Dentro das pessoas do condomínio e trazer o conceito do mutualismo, dos cotistas para dentro, né? Daquele condomínio, ou daquele grupo de amigos ou daquela empresa específica, né? Então você vê que lá fora a gente ainda tem um celeiro de inovações que é sempre bom a gente estar atento. O Brasil também, com o sandbox da SUSEP e tal, mas lá fora a gente também é sempre bom estar atento porque existem coisas lá que talvez em algum momento cheguem aqui, né? Sim, e quando a gente olha para o mercado brasileiro hoje, né, ele representa em torno de 6% do nosso PIB. Comparando com mercados maduros, né, mercados onde isso chega a praticamente o dobro ali, 10%, 12%. Então, tem realmente um vasto potencial aí para crescimento e para inovação com novos, né, produtos. De novo, eu acho que assim, a tecnologia aliada ali à criatividade humana para desenhar novos produtos, assumir novos riscos ali, traz um potencial enorme ali de crescimento para o nosso mercado. Ótimo. Ainda falando em tecnologia, né, a gente falou um pouco fora do ar sobre IoT. Né? Você comentou de questões com drones, né, para fazer até mesmo questões de seguro no âmbito rural, questões de seguros em fábricas, né, em minas de extração. Né? Você tem exemplos também que eu acho muito, muito interessante, porque a gente sempre, eu pelo menos a gente, mas eu falo por mim, né? Sempre fica muito entusiasmado quando fala de drone, porque parece um negócio tão tangível, né? Muito mais tangível do que um monte de linha de código. Né? Então você vê aquilo funcionando, girando, você vê realmente um voo de precisão. Então você tem alguns exemplos sobre o uso de drone, por exemplo? Tenho. Tem coisas muito interessantes sendo feitas com drones. Quando você fala, por exemplo, nos seguros, né, de agro, né, o seguro ali de uma plantação, né, de uma colheita. Hoje, com o uso de drone, é possível você, em questão ali de minutos, fazer, né, uma inspeção, sobrevoar ali as questões a área, né, do plantio. Eventualmente até tem drones que fazem até às vezes a aplicação de algum tipo de defensivo, tal, consegue então identificar rapidamente um problema. Outro ponto também que o drone é muito útil, às vezes para fazer uma vistoria, uma inspeção predial ou em uma mina, como você colocou, às vezes tem questões que existem até mesmo, envolveriam um risco humano, um risco de vida, subir ali no topo de um barracão para avaliar uma questão, tal, e o drone faz isso rapidamente. Com relação também à IoT, né, a internet das coisas, você colocando hoje sensores, né, em veículos, em residências, em prédios comerciais, você consegue, por exemplo, detectar ali um aumento de temperatura, um sinal de fumaça, você faz então uma prevenção, você evita que ocorra um sinistro. No questão de transportes, né? Todo um gerenciamento de risco também. Você coloca, né, tem empresas ali específicas colocando, por exemplo, instalando, né, dispositivos de IoT no baú, ali na carroceria do caminhão, que consegue identificar até uma oscilação, por exemplo, né, da carga, que indica um possível indício de uma direção perigosa. No exterior também tem, nos Estados Unidos, já vi exemplos assim de monitoramento na cabine ali do motorista, né, que identifica até mesmo um sinal de cansaço ali pela íris do motorista, está piscando ali o olho tal de uma forma diferente, está cansado, e tudo isso junto com monitoramento de eventos climáticos, você pode até, de forma proativa, a seguradora envia ali um comunicado tal ali para o motorista ou para a empresa, falar, olha, para a transportadora, dizendo assim,
puxa, no traçado, eu estou prevendo, antevendo aqui que no trajeto ali do seu motorista, ele vai passar por uma região que possivelmente terá uma tempestade, recomendamos ali que ele encontre um posto, um local seguro, enfim, em frente ali. Então, são inúmeros exemplos ali de como a tecnologia ajuda, né, a preservar vidas e evitar possíveis sinistros, né? Ótimo, ótimo. Você falou, né, de sensores, da questão predial, né? Então, sensores de vibração, pressão, poder levantar indicadores que, aqui temos uma possível situação, né? Até mesmo precisar fechar algum lugar, embargar alguma coisa, né? Então, nós temos chão de fábrica, provavelmente N empreiteiras, chão de fábrica, ou está montando pátios de construção, todos segurados hoje, né? Então, é o que você disse. Quanto mais eu conseguir evitar possíveis sinistros, eventuais sinistros, né, com o uso da tecnologia, melhor para todo mundo, né? Melhor para a pessoa lesada, melhor para a empresa, melhor para a seguradora. Ótimo, ótimo. Falando de transformação digital, falamos muito de IA, né, Canabarro? E a IA sempre nos traz um grande ponto que é para falar de ética, né? De ética. Falar de ética é sempre importante, a gente falou um pouquinho fora do ar, que a ética não é matemática, a IA ela é matemática, né? Mas a ética pressupõe que você tenha valores, critérios, pressupõe que você entenda na história da humanidade toda uma questão filosófica, toda uma questão de estudar o pensar, estudar o pensamento, né? E por mais que a gente tente, né? A IA, ela continua no fundo, no âmago, sendo um modelo matemático, né? E voltamos a falar, a ética ela não é matemática, né? E aí nós começamos a falar dos vieses, por exemplo, né? Como que você garante que quando uma IA generativa, por exemplo, está te dando uma orientação, está escrevendo um texto ou fazendo uma obra, enfim, como que você garante que ela está agindo de maneira correta, né? Hoje, várias literaturas falam sobre o envenenamento, quando as pessoas que estão ensinando os modelos, que estão desenvolvendo a tecnologia, eles deliberadamente colocam informações erradas, colocam orientações que não estão conforme as políticas da empresa, por N questões, que não vamos abordar aqui. Mas isso exige, por exemplo, né, acho que a gente vai falar bastante disso, uma curadoria especializada, exige um processo de governança, né, compliance, ali, governança que você consiga garantir que o que está sendo desenvolvido no âmbito da tecnologia de IA, né, esteja de acordo com as políticas da empresa, você tem algo sem os vieses, que são sempre um problema, né? E aí, falando um pouco de ética na IA no mundo segurador. O que você pode me falar um pouco sobre isso? Essa questão da ética na IA me interessa muito. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um evento em Boston, em Harvard. Eu fui speaker, né, em um painel falando justamente sobre a questão de ética no uso de IA. Como pai, né, eu gosto de dizer que a minha primeira preocupação, até como pai, né, quando eu vejo uma filha adolescente, ali, a Maria Clara, que ela conversa com a Alexa ou mesmo com outras ferramentas aí de ChatGPT e tal, troca altas ideias ali, e eu fico preocupado às vezes com o teor da resposta que ela vai receber, com possíveis vieses, seja o viés que for, né, hoje em dia religioso, político, enfim, seja qual for ali a distorção que possa aparecer, e esse risco que você colocou, né, de um possível envenenamento ali de dados, né? A tecnologia, ela nos proporciona coisas maravilhosas, como tudo que a gente comentou até agora, só que, por outro lado, infelizmente, tem pessoas que utilizam para o mal, são mal intencionadas. Então, essa questão, né, eu gosto muito da palavra curadoria que você tocou, eu acho que é fundamental para o uso da IA e para evitar respostas com vieses, respostas tendenciosas, né? Eu costumo dizer assim, que nós, né, enquanto tecnologia, nós provemos ali a entrega, né, do ferramental em si, ali, fazer a conexão, né, da IA com a base de dados, com a aplicação, mas esse é o primeiro passo. A partir daí começa, né, requer um cuidado muito importante, que é o monitoramento, é a curadoria de como essa IA está respondendo.
E aí entram as áreas de atendimento ao cliente, as áreas de produto, as áreas operacionais, que tem que fazer um monitoramento constante, porque existem casos, né, de alucinação da IA, existem distorções, e então, quanto antes, né, essas áreas agirem na curadoria, melhor para o resultado final. E na área de seguros é o mesmo, e as seguradoras, né, obviamente trabalham ali com dados, né, sensíveis, tem toda uma questão também de proteção de dados, que é importante a gente falar, né? Tem aqui a legislação do Brasil, a LGPD, as seguradoras multinacionais muitas vezes também atendem a GDPR, né, que é a legislação ali europeia e tal. Então é muito importante esse contexto todo, esse cuidado com a privacidade de dados, aliada à questão também de evitar, né, respostas tendenciosas da IA. Canabarro, o tempo está passando, tem muito assunto para falar, mas a gente comentou um pouco fora do ar sobre a questão de infraestrutura, né? Quando eu falo de IA, cara, eu estou falando da ponta do iceberg. Por quê? Porque eu já tenho toda uma estrutura montada para permitir de que as empresas consumam, instrumentalizem esses dados de maneira adequada. E aí exige que nós tenhamos uma infraestrutura, que tenhamos governança de dados, ciência de dados, engenharia de dados, melhor, engenharia, ciência de dados. O que você pode me falar um pouco sobre essa questão da infraestrutura? A infraestrutura requerida para todo, né, esse ambiente ali de dados e de inteligência artificial, ela é cada vez maior. Com as novas tecnologias aqui, novas formas, né, de contratar hardware e dados e nuvem e tal, é possível para as empresas, né, para as seguradoras escalarem rapidamente em termos de volume, isso é muito bom. Só que tem uma questão financeira ali, a questão de custos de você manter toda essa estrutura. E isso pode ser, então, ao mesmo tempo em que toda essa tecnologia de dados e IA ela traz benefícios claros ali, redução de custos, eficiência, tal, em termos, por exemplo, como a gente citou, de uma precificação mais adequada, uma prevenção à fraude, ela também tem uma questão de custo financeiro que, se não for bem planejada, bem monitorada, pode também acabar acarretando um custo maior. FinOps, né? Exatamente, tem a questão do FinOps, você ter ali uma gestão financeira desses recursos. E tem um ponto também que eu acho muito interessante, que hoje tem se comentado bastante, que é uma questão ambiental, uma questão de ESG. Porque nós sabemos que para rodar essa inteligência artificial, exige ali, né, uns data centers com computadores de altíssima capacidade de processamento. E esses data centers espalhados aí pelo mundo consomem uma quantidade cada vez maior de energia, né, energia elétrica, e também o consumo de água, porque é necessário a água para refrigerar esses data centers. Então traz aí uma nova abordagem, uma nova preocupação de como fazer esse crescimento de forma sustentável. E aí a gente entra, né, pode ser um papo para um outro podcast ali, falando, por exemplo, de uso de energia renovável, água de reuso para arrefecimento, enfim, só para dizer como é um contexto, né, bastante complexo. Tem muita coisa para ser avaliada nesse novo mundo que a gente está andando, trafegando ali junto com a inteligência artificial. Ótimo, eu tenho observado muito, né? Estudado, dando uma lida. Estudado é um termo, não é um verbo que eu vou usar, estudar, né? Mas eu tenho lido muito sobre realmente esses novos data centers, né? O que o pessoal está utilizando de tecnologia, porque a cloud por si só, ela já saturou a estrutura que ela tinha e o crescimento é exponencial, está escalando muito, eu preciso ter cada vez mais data centers com poder de processamento e armazenamento disponível, né? Para a gente ter lá os principais providers funcionando, né? Só que é o que você disse, o impacto, né, na energia, no consumo e etc. de um novo data center, ele é muito grande. Então eu tenho lido muito sobre novas tecnologias para ver se consegue ter uma utilização de energia elétrica mais eficiente ou gerar isso em mini usinas. Então tem muitas empresas inovando, muitas startups inovando nessa linha. Ótimo. Canabarro, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, né? Fica o convite para os próximos encontros, tá? Gostaria de agradecer muito essa tua participação e pedir suas palavras finais aí que a gente está encerrando.
Budó, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Agradeço a Taking também pela oportunidade. E para encerrar assim, gostaria só de deixar uma mensagem, né, bastante positiva assim, sobre a forma como eu estou vendo aqui o mercado de seguros e o que essa tecnologia, como eu comentei, vai trazer em termos de democratização, trazendo novos produtos para, né, uma camada da população talvez mais vulnerável que hoje não tem acesso. Então, porque acho que no fim do dia, né, o grande propósito do seguro é trazer mais proteção para as pessoas. E eu espero isso, de ver uma população cada vez mais protegida e um mercado de seguros cada vez mais próspero para todos. Ótimo, Canabarro. Mais uma vez, muito obrigado. E vocês estão nos assistindo, fiquem atentos aos próximos episódios do Taking Cast no YouTube e no Spotify. Muito obrigado.